Se no vídeo anterior eu falei sobre sindicalistas sendo beneficiados por indicações políticas em altos cargos executivos em empresas de conglomerados estatais, neste quero ampliar o espectro. Para falar a verdade, os sindicalistas são minoria em uma engrenagem que cada vez mais se alastra nas estatais, sendo elas públicas, de economia mista, autarquias ou fundações. Para mim, que dediquei 38 anos da minha vida a uma empresa estatal, no caso o Banco do Brasil, é indignante e desanimador ver cargos em empresas públicas sendo tratados como moeda de troca no toma lá da cá do jogo político, transmitindo a sensação de que essas instituições foram reduzidas a uma espécie de balcão de negócios, esquecendo-se das razões pelas quais foram constituídas, que, por lei, devem ter uma função pública em sua essência. E o que ainda sustenta as empresas públicas no prumo? Sem dúvida, os funcionários concursados que entram e saem de governos resistem bravamente em alimentar a chama da função pública dessas instituições, em uma visão de longo prazo. A questão que coloco é até quando esses funcionários irão resistir. O exemplo mais recente dessa visão de loteamento político veio na esteira da medida provisória do IOF, que perdeu a validade após a votação no Congresso no dia 8 de outubro, que aprovou a sua retirada de pauta, resultando em sua caducidade. Vou colocar na tela algumas reportagens que retratam o reflexo que essa derrota do governo na Câmara provocou nas indicações políticas em empresas públicas. Eu trouxe uma reportagem de janeiro de 2024 que demonstra o loteamento político. Olha só, essa é a reportagem do Metrópolis e diz: Planalto destrava indicações do Centrão e até do PL para a Caixa. Governo Lula fechou lista com ao menos 6 novos vice-presidentes da Caixa, indicados por partidos do Centrão e até pelo PL de Jair Bolsonaro. Aqui mais adiante a gente tem a relação das listas dos indicados, onde tem algumas vice-presidências. O que eu quero chamar a atenção é que eu fui no site da Caixa para me inteirar como é que era composta a diretoria executiva da Caixa, o conselho diretor mais precisamente, e percebi que ela é composta pelo presidente mais 12 vice-presidências. Comparando com o Banco do Brasil, que é um conglomerado muito maior do que a Caixa, o Banco do Brasil tem um cargo de presidente e mais 8 vice-presidências. Ou seja, o conselho diretor da Caixa é composto por 13 membros, enquanto do Banco do Brasil, que é um conglomerado muito maior, possui 9 membros. Aí eu pergunto para vocês, será que a criação de uma estrutura com tantas vice-presidências seria, por acaso, para acolher indicações políticas? Qual a razão da Caixa ter 12 vice-presidências? O ponto favorável, pelo menos que eu vi, é que a maior parte das vice-presidências estão sendo conduzidas por funcionários de carreira da Caixa Econômica Federal. Mas a hipótese que eu levanto aqui é que, por vezes, se constitui algumas vice-presidências para poder alocar apadrinhados políticos. Agora vamos para as matérias específicas das movimentações em represália da votação do dia 8 de outubro. Ciro Nogueira mantém aliado na Caixa enquanto ataca Lula. É uma reportagem meio de dedo duro. José Trabulo Júnior tem salário de 40 mil e atuou na coordenação da campanha de Bolsonaro. Ou seja, esse aqui tinha um indicado do Ciro Nogueira lá como consultor do presidente da Caixa. E o consultor de um presidente de uma instituição financeira, ele é visto dentro da organização como uma pessoa muito importante, porque as articulações que ele faz dentro da instituição vão ser vistas como sendo em nome do presidente da instituição, porque ele é um consultor, um assessor direto do presidente. No dia 11/10, 2 dias depois, o Metrópolis publica que o governo demite servidores ligados ao Centrão após derrota da MP do IOF, onde diz que o Lula demitiu na sexta-feira, no dia 10, indicados políticos e parlamentares que votaram contra a MP. Vamos ver quem foram os exonerados aqui. Estão aqui, demissões. José Trabulo Júnior, aquele que estava na reportagem do dia 9/10 da Folha. Aqui temos uma reportagem do dia 15/10, também de um colunista do Metrópolis, a dança de cargos do Centrão e as eleições de 2026. Olha só, demissões de olho em 2026. Gleisi Hoffmann falou: o natural é ficar no governo quem tiver compromisso com a reeleição de Lula. Em entrevista ao Globo, a ministra das Relações Institucionais confirma a faxina de cargos de segundo e terceiro escalão ligados ao Centrão para reorganizar
a base e aprovar projetos que deem sustentação ao governo e à campanha de 2026. Estamos fechando agora, ou seja, as demissões. É um número considerável. Estamos considerando todas as áreas e instituições. Nossa orientação é afastar os indicados de deputados que votaram contra. Demitir e depois a gente vai reorganizar a base. É isso que causa um desalento, perceber que as empresas públicas são vistas como moeda de troca para apoio político. Vem para a Caixa você também. Caixa emprega a ex-mulher do ministro Nunes Marques, filha do deputado Wilson Santiago, republicanos da Paraíba, advogado de Lira e irmão de prefeito de Maceió. Banco diz que escolha de consultores segue normas de governança, compliance e integridade. Os nomes dos assessores diretos foram entregues para a reportagem somente depois da determinação do CGU. Possivelmente, aqui, pelo que entendi, a reportagem buscou essas informações pela Lei de Acesso às Informações, a LAI. A Caixa não forneceu, a reportagem teve que recorrer ao CGU para conseguir informação. Olha só, o Fundo de Pensão dos Correios destitui diretores ligados ao PL. Então, os fundos de pensão também são utilizados para indicações políticas. Isso eu abordei no meu último vídeo, que eu vou deixar o link no final deste. Destituição de diretores do Fundo de Pensão dos Correios faz parte do corte de cargos ordenado pelo Palácio do Planalto. Por ordem do Palácio do Planalto, o Postales, Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios, destitui 2 diretores do órgão que eram apadrinhados por parlamentares do PL de Jair Bolsonaro. Mais uma reportagem do Igor Gadelha. Planalto desmonta teia de cargos do PL no governo. Planalto exonerou apadrinhados por deputados do PL de Bolsonaro em cargos na Caixa, no Postales e até no Ministério da Agricultura. O Palácio do Planalto aproveitou a operação de reorganização, entre aspas, da base aliada no Congresso para desmontar uma teia de cargos apadrinhados pelo PL de Jair Bolsonaro no governo. Mais uma reportagem sobre o mesmo assunto, essa é do dia 2 de novembro. Governo demite indicados do Centrão para abocanhar cargos para o PT. E é engraçado como se naturalizou isso. As reportagens tratam do apadrinhamento político, loteamento políticos em estatais, mas não fazem uma crítica contra o aparelhamento político. Simplesmente relatam que está havendo uma troca de cadeiras em razão de desavenças políticas, mas não criticam o fato desses cargos em empresas estatais e públicas que têm uma função social, elas precisam ter eficiência, estarem sendo aparelhados por pessoas que certamente não contribuem com a atividade fim dessas empresas, porque não tem informação para isso. Parlamentares experientes na política não têm dúvidas de que o verdadeiro interesse é lotear esses cargos com indicados de petistas que terão um papel estratégico na campanha eleitoral de 2026. Os salários são em média entre 15 e 20 mil. E talvez eu faça um vídeo sobre isso. Esses indicados políticos, nos estatutos de alguns partidos políticos, eles têm que contribuir em torno de 5 a 10% do salário com o partido. Enfim, essas reportagens retratam como alguns cargos em empresas estatais servem como mecanismo de pressão para votações no Congresso. Ou seja, quem diverge, perde o cargo. Quem se alinha, ganha espaço. E assim, o Estado se transforma em uma ferramenta de controle político, não em instrumento de gestão pública. O que define quem entra não é a competência, é quem indicou. E o que determina até quando fica na função é o alinhamento restrito ao governo. Infelizmente, cada grupo que assume o poder do Estado trata-o como se fosse um condomínio político temporário. Essas pessoas que entram por indicação política geralmente não têm o preparo técnico necessário para atuar na empresa, principalmente para os altos cargos que ocupam. Não têm compromisso institucional. Na maioria das vezes, nem sabem ao certo qual o motivo da empresa ser pública ou de economia mista, quais são suas estratégias de curto, médio e longo prazos. E até por que iriam se interessar em saber, uma vez que a estada deles ali é transitória? Um dos problemas no dia a dia da empresa é que essas pessoas chegam com o empoderamento da indicação política, que logo se espalha pela organização. Se por um lado gera indignação dos funcionários efetivos, por outro, acabam sendo tratados com todo o respeito e cuidado, pois ficam sabendo quem é o seu padrinho e fica pairando no ar a seguinte mensagem: não mexe com o cara, pois ele tem costa quente. Aí resta para os funcionários concursados ficarem babando o cara, fazendo o serviço dele, rindo das piadas sem graça que conta na hora do cafezinho e torcendo para que o mala vá logo embora da empresa. O problema é que vem outro lugar, e às vezes mais mala ainda.
A situação se agrava quando o apadrinhado que assumiu uma posição importante na empresa vem com encomendas. Nesse tipo de situação, se a empresa não tiver um sistema sólido de governança, o estrago pode ser grande, a depender do tempo que ficará na função. Enquanto isso, os funcionários que dedicaram uma vida às instituições ficarão segurando as pontas. Ficam assistindo o mérito ser substituído por conveniência e obediência partidária. E as empresas públicas, que deveriam ser exemplos de governança e estabilidade, se tornam moedas de barganha. O resultado é devastador. As decisões deixam de ser técnicas, as instituições perdem autonomia e o mérito desaparece. A meritocracia não é um luxo, é o alicerce de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Quando ela é trocada por apadrinhamento, o que se destrói não é apenas a eficiência, mas a confiança nas próprias instituições. Para encerrar, vamos recapitular utilizando um roteiro de auditoria, fazendo jus ao nome do canal, apresentando fato, evidência, fragilidade do processo, consequências e possíveis soluções. O fato principal é simples, mas preocupante. O governo utilizou demissões e apadrinhados políticos como instrumento de retaliação, depois que a medida provisória do IOF foi retirada de pauta e perdeu a validade. As evidências estão na fala da ministra Gleisi Hoffmann, confirmando as demissões e as trocas que atingiriam cargos na Caixa, Correios, Codevasf, DENIT, IFAM e Ministério da Agricultura. E a fragilidade desse processo está que o sistema de governança das estatais não está preparado para evitar esse tipo de ação de aparelhamento político como forma de pressão política para votações, aceitando esse tipo de situação como se fosse normal. As consequências são claras: desmotivação dos servidores de carreira, destruição da meritocracia, perda de continuidade e de eficiência nas estatais. E qual a solução? Sei que é difícil, pois a gente sempre tem riscos de retaliação, mas canais de denúncia de órgãos de governo que garantam o anonimato podem ser utilizados, caso o indicado político não possua qualificação para o cargo ou não esteja cumprindo com as responsabilidades da função a qual foi designado, ou esteja sendo protegido internamente. Mas a solução mesmo é por ocasião do voto a cada eleição. A escolha de candidatos que se comprometam a combater essa prática pode ajudar. Não podemos aceitar essa situação como algo natural ou inevitável, pois não é. E se continuarmos calados, essa espiral de retaliação e aparelhamento vai corroer o que resta da estrutura pública brasileira. Precisamos resgatar o valor do mérito, da competência e da responsabilidade de quem serve ao país, não a partidos. Porque quando o mérito é punido e a lealdade política é premiada, a república deixa de ser pública e passa a ser apenas de quem está no poder. Se você acredita que o mérito deve valer mais do que o apadrinhamento, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa reflexão. Fiquem bem e até a próxima.